Fala galera da Distrito K9, tudo tranquilo? Hoje a gente vai conversar com um profissional muito capacitado, muito bem entrosado com a área de medicina veterinária especificamente, mas também com criação de cães. Hoje a gente vai entrevistar o Dr. Rafael, que ele é especialista em biotecnologia da reprodução, professor universitário e criador de American Bully. Professor Rafael, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vindo à Distrito K9. Quem agradece aqui sou eu. Será um prazer compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês aqui hoje. Seja bem-vindo. E aí, quer fazer a primeira? Quero fazer a primeira. Doutor, fala um pouquinho da sua área de atuação, da sua área de pesquisa e explica para o pessoal o que é biotecnologia da reprodução. Eita, a gente já começa logo pelo assunto bem... Já dá uma cãibra no... Bem profundo, vamos embora então, tá? A minha área de atuação sempre foi na área de biotecnologias reprodutivas, que envolve as mais diferentes biotécnicas. Desde o processo de inseminação artificial clássica, também envolvendo a parte de manipulação hormonal desses animais, a parte de produção in vitro de embriões, que envolvem posterior transferência nas mais diferentes áreas, tá? Áreas que eu digo espécies. Mas também eu tenho a parte de pesquisa que envolve não somente essas áreas julgadas como básica, mas também mais profundas, como clonagem, transgênese. Né? E dentre essas variações dessas áreas, envolve também sexagem de espermatozoide, envolve a parte de criopreservação de células e gametas, até envolvendo terapia celular, com a parte de produção, recuperação e produção de células-tronco. E nessa área de pesquisa, eu não vou mentir que a parte que eu mais vislumbro, né, uma atuação futura, tudo, é na parte de clonagem, tá? Mas não cabe a nós a gente tentar avançar nessas áreas mais profundas sem a gente ter conhecimento e conseguir justamente ter o domínio de técnicas básicas que envolvem a simples inseminação artificial. Você acha que a sociedade está pronta para falar sobre clonagem de cães hoje em dia? Tá. Na verdade, ela precisa entender as novas vertentes, tá? Em 1996 foi onde surgiu o primeiro clone, né, comercialmente difundido, que foi, né, a ovelha Dolly. E ela foi exposta no ano de 1997. Ela veio a óbito com alguns problemas em particular, que envolveram até algumas alterações metabólicas, que muitos julgaram como sendo um envelhecimento precoce. É claro que a gente teve alguns problemas relacionados a essa parte da técnica da clonagem. Mas olha o salto, olha a evolução que a gente teve nos dias atuais. Em 2023, eu falo para vocês que hoje a gente tem um domínio dessa técnica, que envolve a clonagem. Hoje a gente tem uma redução tremenda, né, desses efeitos que seriam inerentes à técnica. E a gente consegue justamente solucionar, minimizar e obter produtos super saudáveis. É só a gente entender, até um animal com gestação normal pode vir a apresentar problemas. A técnica de clonagem também tem justamente alguns animais que podem apresentar problemas. Mas hoje existe um domínio, principalmente que envolve, né, as espécies que estão mais não adaptadas, mas com a técnica mais aprofundada, mais dominada, é a espécie bovina, a espécie equina, que são animais de produção. Sim. Mas eu acho que a sociedade ela tem que entender que os pets também têm uma vertente. Muitas pessoas têm uma necessidade de clonar animais. Seja para a gente melhorar a eficiência reprodutiva desses indivíduos, tá? Ou meramente para a gente devolver um propósito que seria um animal que porventura venha a óbito de uma forma precoce, ou tentar justamente reestabelecer justamente, como é que eu digo para vocês? Aquela estima que o indivíduo, que o tutor perdeu. Que o animal de estimação. Que seria um animal de estimação. Mas eu reforço, não é o mesmo animal. Tá? Quando a gente fala sobre clonagem, a gente está falando de indivíduos completamente diferentes. Com relação à sua índole, com relação às suas características comportamentais. A gente tem indivíduos fenotipicamente semelhantes, bem próximo do idêntico. A genética é a mesma. Mas são indivíduos que vão passar por processos ambientais diferentes. Esses processos vão interferir principalmente no desenvolvimento cognitivo desse indivíduo. Então, gera um ser de comportamentos diferenciados. Se a gente botar a sociedade para pensar, vamos pensar em indivíduos gêmeos univitelíneos, aqueles gêmeos idênticos. Se observar comportamentos, são diferentes.
Mas por questões fenotípicas, de aparência, são muito semelhantes, dado como idênticos. Esse assunto é muito interessante, né? Sim. Essa questão, são indivíduos idênticos na carga genética. E aí você está me dizendo, então, que a única diferença que esses animais, digamos, o original e o clone terão, são os impactos da influência do ambiente. Com certeza. Só isso. Só. Porque a gente tem justamente a interferência ambiental, que é a característica fenotípica. O fenótipo dele depende do ambiente. O gene é o mesmo, mas o ambiente interferiu. Tem um assunto bem polêmico que o pessoal fala por anos, como, por exemplo, o touro bandido. O touro bandido, que foi um animal utilizado extremamente em rodeio, que obteve os melhores prêmios, ele foi um animal que foi clonado. Nenhum touro saltou, pulou igual ao touro bandido. E foram muitos clones produzidos. Ou seja, o ambiente, a forma de criação, o sistema no qual esse animal foi condicionado vai interferir, sim, no seu padrão de desenvolvimento. Cara, que legal, eu não sabia dessa do touro bandido. Trazendo um pouco até para a nossa vivência dos cães de trabalho. Tá aí talvez um mercado a se explorar, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é achar o indivíduo ideal, né, o indivíduo perfeito, que a gente fica sempre em busca e nunca acha, porque não existe o indivíduo perfeito. Existe um indivíduo com características muito boas. Seria esse talvez um nicho a se explorar, a clonagem desses animais e talvez a modificação do impacto do treinamento, do manejo e de tudo que envolve essa questão aí. Você já ouviu falar de algo desse tipo? O que é interessante é porque muitas pessoas utilizam biotecnologias reprodutivas para buscar melhoramento genético. Se a gente pensar a grosso modo, a clonagem ela vai estagnar a genética. Como assim, Rafa? É justamente onde eu tenho um indivíduo que, se eu clonar, ele vai ter uma carga genética idêntica. Mas se eu pensar, quando a gente fala sobre melhoramento genético, se eu imaginar que eu posso potencializar esse indivíduo, como por exemplo, eu quero replicar um animal que foi selecionado, sei lá, para caça, um animal que foi selecionado para busca e captura, um animal que tem uma índole, um animal que tem justamente características que são desejáveis. Eu vou utilizar esse animal para reprodução, na tentativa de colocar uma carga genética na futura prole desses indivíduos para que ele possa obter o máximo proveito e melhoramento genético. Mas quando a gente fala sobre melhoramento genético animal, significa que esses animais, eles têm que ter a capacidade de produzir indivíduos melhores do que ele. Se eu pensar na clonagem, eu estou estagnando o melhoramento genético. Verdade. Mas uma pausa. Não estagnar. A gente pode explorar o potencial reprodutivo dele de uma forma muito mais eficiente. Em termos claros, se eu coleto um sêmen de um cão e eu consigo inseminar 3, 4, 5 cadelas simultaneamente, se eu tiver um clone, eu insemino 10. Então a gente maximiza o seu potencial reprodutivo. Mas ele Mas ele tá parado ali, né? Sim. Só que se a gente pensar em genética, não houve um melhoramento. O animal já é um animal melhorador. Ótimo. Mas a clonagem, ela funciona justamente potencializando o melhoramento genético. Falando da clonagem, você já tem conhecimento, ou há estudos, ou estudos mais avançados em outros países que já está sendo aplicada a clonagem em cães? Sim. A gente vê por questões não somente de legislação, tá? Por questões gerais, hoje o Brasil ele não absorveu muita técnica quando a gente fala sobre clonagem em cães. Mas nos Estados Unidos e Europa já é uma realidade. E se não me falha, na China, a gente já tem uma instituição que fazendo a tradução do nome dessa instituição, ela significa Fábrica de Clones. E é onde a gente paga em torno de 220 mil reais, traduzindo para a nossa moeda, vocês têm a obtenção de um cão clonado em menos de 6 meses. Isso aí funciona só depois da morte desse animal ou eles clonam em vida? Como é que funciona essa questão aí? Até de um fragmento de orelha, a gente pode ter a extração de células que seriam utilizadas como potencial células doadoras de núcleo. Esse animal pode ser em qualquer fase da vida. Já falo em termos de características para a clonagem, como ela está evoluída. Quanto mais jovem esta célula,
melhora a eficiência da clonagem para produzir um indivíduo com nenhum tipo de problema relacionado à técnica, porque eu estou utilizando uma célula muito jovem. Mas mesmo que eu utilize um animal já em final de vida, tá? Um animal já com idade bem avançada, a técnica de clonagem permite eu restabelecer o potencial de desenvolvimento dessa célula e conseguir clonar o indivíduo como se essa célula fosse jovem. Essa técnica que eu acho que aqui já seria, eu acho que mais, sei lá, 2, 3 horas de podcast só falando sobre a clonagem, que envolve a reclonagem. Entendi. Tá? Que eu consigo melhorar o potencial dessas células. Isso aí seria no exemplo de um animal morto já? Sim. Tá. Na verdade, não é nem de um animal morto, mas de um animal velho. Já tem, né, divulgação no mundo inteiro. Não acharam um mamute que foi criopreservado, que ele foi congelado há milhões e milhões de anos. Sim. Eles conseguiram achar células viáveis. E a partir desse animal a gente consegue clonar. Mas por questões ainda de ética, de biossegurança, ainda não teve-se autorização para clonar. Mas até embriões já foram produzidos desse animal, tá? Então, saindo um pouco agora da clonagem, a gente cria cães e às vezes a gente precisa de um cão que não está aqui no Distrito Federal, um cão que vem de fora, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E analisando esse contexto, a gente vê que, comparando com a reprodução bovina, por exemplo, ou equina, a reprodução de cães está meio atrasada comercialmente falando. É complicado você coletar sêmen lá, de congelar para mandar para cá. Tem o transporte aéreo também, que nunca é uma coisa clara, nunca está exposta assim, de uma forma exata para as pessoas tirarem as dúvidas. O que você acha sobre isso tudo, sobre a comercialização na parte reprodutiva dos cães? Em que nível nós estamos hoje? Hoje a técnica, a parte de inseminação artificial, ela está bem evoluída. Hoje a gente tem um domínio da técnica de inseminação artificial. E na parte de cães, a gente fala ainda sobre um processo de evolução, tá? Como assim? Hoje, para a gente utilizar um sêmen fresco, eu preciso ter no máximo 24 horas para que eu possa, em condições ambientais normais, em termos de temperatura e sem utilizar qualquer tipo de diluente, é interessante que eu faça o mais rápido possível a inseminação artificial. Você falou em 24 horas seria o tempo limite? Sim, mas isso depende muito com relação ao cão. Existe uma particularidade do indivíduo. Só que para eu melhorar essas taxas, eu posso reduzir a temperatura. O que eu provocaria numa célula? Redução do seu metabolismo. Um sêmen, ele tem alta, espermatozoide, ele tem alta motilidade. E ele vai gastando energia. Então, eu tenho que se reduzir essa motilidade, eu tenho que reduzir essa taxa metabólica. Eu posso refrigerá-lo. Eu posso refrigerar ele a 15 graus, que seria uma condição um pouco mais quente do que uma geladeira. Ou eu posso refrigerar ele a 4 graus. Mas eu tenho que utilizar alguns tipos de diluentes, crioprotetores. Isso me permite, ressalto, dependendo do cão, que existe um fator individual que pode interferir nesse processo, mas isso vai me permitir utilizar um sêmen 3 a 5 dias depois da coleta. Isso eu consigo realizar. Então, para qualquer lugar no Brasil, acredito eu que a gente tem a capacidade de chegar em qualquer região e conseguir fazer a inseminação artificial utilizando o sêmen refrigerado. Só que existe outra técnica, que envolve o congelamento do sêmen. Se eu congelar um sêmen e manter em condições ideais, utilizando agentes crioprotetores eficientes, utilizando diluentes que conseguem proteger essa célula pós-congelamento, a duração é ilimitada, tá? Basta eu manter a condição de congelamento, que envolve a imersão completa em nitrogênio líquido. Em menos 196 graus. Você tem conhecimento, desculpa te cortando, você tem conhecimento de algum criador que utiliza de inseminação preservando o sêmen em botijão de nitrogênio, por exemplo? Tem. Criador de cães? Hoje a gente tem alguns animais, eu sou criador da raça American Bully, tá? E eu falo para vocês que eu tenho até alguns canil que funcionam para mim como referência. Não sei nem se pode divulgar um canil, mas que eu acho que é de extrema referência aqui, é o do Pilone, que é o Starhead. Ele é um profissional que é médico veterinário e criador de American Bully. E ele faz o uso, sim, dessa parte de sêmen criopreservado. Mas eu não posso, devido a gente baixar essas condições da eficiência do espermatozoide, porque eu congelo. Se eu congelo, danifico células. Nem todas as células se mantêm eficientes. Então, a gente tem que melhorar, auxiliar o processo de inseminação artificial. Então, não requer o depósito do sêmen apenas no ambiente vaginal de uma cadela.
A gente teria que auxiliar o sêmen, colocando ele justamente numa condição mais próxima de onde vai ser realizada a fecundação. Pós-cérvix, tá? E aí seria no ambiente intrauterino. Então, para essa técnica, utilizando o sêmen congelado, devido a gente baixar a parte de viabilidade seminal, tá? A viabilidade do espermatozoide, eu preciso auxiliar esse processo, a gente faz o uso de cirurgia para que eu possa justamente invadir e introduzir o sêmen no ambiente intrauterino. Mas existe uma evolução já com relação a essa técnica. Porque se a gente pensar, uma cirurgia, por mais que se utilize até de um laparoscópio, fazendo pequenos pontos de incisão apenas, ela é invasiva. Hoje tem técnicas que estão evoluindo, que a gente pode utilizar o endoscópio, identificar a abertura do canal cervical da fêmea, e eu consigo introduzir a minha pipeta de inseminação, transpassar a cérvix e fazer a inseminação artificial intrauterina, sem qualquer incisão em uma fêmea, e apenas realizando um processo de sedação. Entendi. Dos seus cães, você já utilizou alguma técnica de inseminação desse nível, ou você faz monta natural até hoje? Como é que você está trabalhando lá com seus American Bully? É um pouco delicado quando a gente fala sobre a raça American Bully, tá? Tem alguns animais, alguns exemplares que eles estão sofrendo com relação às características genéticas, características morfológicas. Primeiro ponto, quando eu adquiro um animal, quando eu utilizo esse animal até como padreador, ou mesmo uma fêmea, como um animal que vai ser utilizada para a reprodução, o primeiro ponto que eu avalio se tem uma capacidade, uma funcionalidade. O que envolve isso? O meu macho tem capacidade de cobertura? É o primeiro ponto que eu analiso. Segundo, a minha fêmea, eu analisando, fazendo uma correlação, peso, tamanho dos meus animais, ela suporta ser coberta? Terceiro, será que a minha fêmea tem a capacidade de nascimento normal? Por que eu falo isso? Eu não estou dizendo que eu não possa fazer qualquer tipo de intervenção, procedendo uma cesárea na minha fêmea. Mas ela tem uma capacidade de gestação e ela tem a capacidade de concepção natural? É isso que eu avalio. A partir da hora que eu analiso a funcionalidade dos meus cães, eu aplico as tecnologias, que envolve, para quê? Melhorar, reduzir o nível, melhorar as condições de bem-estar do meu animal. Eu posso usar o padreador para várias fêmeas. Eu não vou colocar o meu animal para ficar cobrindo fêmea o dia inteiro. Sim. E normalmente, quando uma fêmea e um canil entram em cio, vários outros animais têm a tendência a entrar, por uma influência de feromônio. E eu tenho um cão padreador. Eu vou colocar ele para cobrir 10 fêmeas em um dia? Ele não tem uma condição. Isso aí faria, por exemplo, o esperma dele perder qualidade? Faz. Eu perco principalmente concentração espermática, tá? O ideal que eu realize pelo menos uma coleta a cada 3 dias. Tem gente que preconiza o máximo de eficiência, faz uma coleta a cada 7 dias. Só que eu posso utilizar uma coleta, uma dose de sêmen, para inseminar várias cadelas. Só que o difícil é a gente obter as cadelas no ponto de inseminação. Uhum. Mas se eu quiser fazer uma coleta do macho padreador, a cada 2, 3 dias, isso é completamente viável, é o que é feito. Só que eu não procedo fazer a cobertura direta do meu animal, porque eu quero preservá-lo. Da mesma maneira que eu quero preservar a fêmea. Uma cobertura não deixa de ser, essa parte do coito do animal, não deixa de ser uma condição um pouco estressante para esses animais. Entendi. Aí, quando você mencionou da capacidade reprodutiva em termos de estrutura do animal, para suportar uma cobertura, para cruzar, para parir, isso poderia afetar, teoricamente, a parte morfológica do cão. Eu não conheço o American Bully, não sei quais são os critérios, mas acredito que a parte morfológica tem algum peso sobre a criação, principalmente quem participa da exposição. Essas características que você busca com relação à estrutura reprodutiva, funcionalidade, não atrapalharia a parte morfológica ao ponto de ser prejudicado, no caso, numa exposição ou não? E é prejudicado, tá? Por isso que há uma reprodução de uma forma indiscriminada. O pessoal não avalia os critérios de morfologia relacionados à funcionalidade. Hoje a gente está vendo não somente o problema em American Bully, tá? Tem várias raças. Sim. Devido a problemas quando a gente faz cruzamentos, indivíduos que, quando a gente quer selecionar algumas características, a gente acaba selecionando alguns defeitos. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um mínimo de capacitação e orientação com relação às características morfológicas. Uma coisa é você selecionar um cãozinho, uma pessoa, um tutor quer comprar um cão meramente pela cor, pelo tamanho, uma pelagem mais sedosa, uma cor dos olhos. E mal eles sabem que existe uma funcionalidade por trás disso.
Quando eu elejo alguns padrões de cores, determinadas cores para o American Bully, tá? Pode ser retratado como um defeito genético. Tem um padrão de coloração que é o Merle. O Merle é o indivíduo que é uma marcação genética que a gente fala que é um erro genético. Só que é uma pelagem exuberante, fica aquele animal lindo, parece que o animal ele é camuflado, literalmente. A gente tem que saber fazer a correlação entre indivíduos para fazer o acasalamento, porque quando a gente faz um acasalamento com animais, com esse tipo de padrão de pelagem, essa pelagem ela vem trazendo e provoca erros cromossômicos. E dessa maneira nascem indivíduos surdos, nascem indivíduos cegos, por não saber fazer o acasalamento, visando a obtenção de uma pelagem que é a mais cara em várias raças, não somente até no American Bully, tá? Ela é cara em várias raças. Quando não se sabe fazer o acasalamento, eu começo a ter o nascimento de indivíduos completamente alterados, meramente por um padrão de coloração, que eu não julgo como uma cor, e sim como uma marcação na pelagem. E aí esse padrão vai carregar genes de problemas funcionais também. De efeitos deletérios. E a gente busca também outras morfologias. Quando eu tento reduzir o tamanho do animal para tentar... Que a gente tem visto muito isso no American Bully, apesar de eu também não conhecer a raça, daqui a pouco você vai até explicar um pouco mais, mas a gente vê bastante o pessoal agora com esses animais extremamente rebaixados, né? Eu quero um tourinho para ser criado dentro de casa, eu quero um animal musculoso, só que eu quero um animal pequeno, porque a maioria das pessoas hoje vive em apartamento. Então eles tendem a reduzir o tamanho do animal. Quando a gente tenta, né, busca reduzir os tamanhos dos animais, a gente está começando a alterar algum padrão ortopédico desses animais. E a gente começa a ver o aparecimento de algumas patologias. Não sabendo fazer esses critérios de seleção, de acasalamento, a gente combina erros. E esses erros envolvem a famosa displasia coxofemoral. Hoje a gente está tendo um aparecimento de alterações de cotovelo, que é uma displasia também de alterações de cotovelo. E esses animais passam a ter problemas articulares, problemas no locomotor. E ele perde funcionalidade. E eu não retrato esse problema apenas para a raça American Bully. Eu retrato para outras raças também. Tá? Então isso é um problema inerente... A questão do achatamento do focinho com relação a problemas respiratórios também é algo que a gente vê em várias raças, né? Perfeito. Para o American Bully, na tentativa de se reduzir o tamanho, eles utilizam algumas raças. E a gente tem uma das raças principais que envolve para originar esse American Bully mais reduzido, que é o Bulldog francês. O Bulldog francês ele tem um padrão de focinho mais achatado. E a gente tem problemas respiratórios. Imagina você tentar passear com um cão, você vê aquele cão robusto, aquele cão forte, eu quero passear, eu quero expor meu animal em um parque. Imagina vocês andarem com ele 11 horas, meio-dia no parque. Ele não anda 500 metros. Começa a ficar, né, hiperventilar, respiração muito mais ofegante e pode gerar um processo de aumento de temperatura e culminar em efeitos deletérios no local mesmo de onde vocês se encontram. A hipertermia batendo ali, o cachorro não... Pesado. Ele não consegue trocar essa temperatura, né? Pela questão da respiração. E a gente pode provocar até morte súbita desse animal. Sim. Eu vi que no seu Instagram hoje, você postou você ia dar uma aula, acho que de ortopedia hoje, falando um pouco sobre articulação, não sei se foi hoje esse post. Isso. E aí você também comentou sobre a questão da parte articular do American Bully. Como é que tá no contexto geral, a parte de displasia coxofemoral, articulação de cotovelo? Como é que tá no geral a criação, ao seu ver? Como é que... Tá, a gente tá vendo esses problemas, o aparecimento dessas enfermidades nos animais menores, tá? Hoje está sendo criadas novos padrões para o American Bully. A gente tem hoje, que é um dos clássicos, né? Que era o American Bully, que era o Classic, que ele até caiu em desuso. A gente não está vendo tantos exemplares desse padrão genético. Esse clássico seria aquele bem maior, que já parece até um Bulldog americano, um Staffordshire. Isso, é um semelhante ao American Staffordshire. Não é animal tão pesado, tá? Um padrão mais elevado, animal maior, onde eu falo que ele é harmônico, com relação às características, principalmente de musculatura. Na tentativa de se achatar, a gente teve hoje um padrão que já é aceito pelo Kennel Club, que é o Pocket, que são os padrões que eu crio, tá? Tem um determinado padrão de altura, só que são animais mais pesados, robustos. Já tem um padrão que está reduzindo ainda mais o seu tamanho, que é o micro. E a gente está criando uma variável do micro, que é o Exotic. O Exotic, ele é um animal que é bem menor,
Ele segue um padrão de um focinho mais achatado, que alguns exemplares estão aparecendo com alguns problemas respiratórios, e um animal bem mais compacto, que é um animal para ser criado em apartamento, que é uma seleção que o pessoal está buscando muito, tá? E a gente tem um que supera os tamanhos, que é justamente o Extreme, ou o XL, que chamam. Mas eles estão enquadrando ele hoje, dependendo, né, da linhagem, como o Pit Monster, que é um animal de um padrão bem maior, bem mais robusto, mas é um touro gigantesco que pode ultrapassar 50, 60 quilos, tá? Então essas são algumas variáveis que apresentam a raça American Bully. E qual é o pedigree do American Bully? É CBKC? É o Kennel Club? Tem vários padrões. Um dos principais é CBKC. Tá? Mas a gente tem várias associações que fazem o padrão de pedigree do American Bully. Entendi. Para participar de uma exposição hoje nacional do Bully, existe essa exposição? Existe. A gente tem padrões. Recentemente, Brasília recebeu, tá, uma exposição que envolveu uma avaliação de padrões morfológicos para o Exotic Bully. Eu tive presente lá com o meu cão, que é o 11. Ele é famoso principalmente nas redes sociais por conta dos alunos, que eu levo ele constantemente em sala de aula, justamente para demonstrar para as pessoas padrão morfológico, tudo, a parte de comportamento, bem-estar animal. E lá um dos padrões que era, né, da avaliação do evento era para a conformação do Exotic Bully. Ganhou um animal que tem uma evolução em termos de características morfológicas com relação à musculatura, que é um padrão maravilhoso, tá? Se não me falha, ele não é de Brasília, eu acho que ele é de São Paulo, tá? Então, foi um evento maravilhoso, o pessoal, os organizadores do evento que juntou, principalmente o pessoal que envolve o pedigree da CBKC, a gente teve justamente uma avaliação dos padrões hoje que eles almejam, tá? Para o padrão do Exotic Bully. Que legal. Eu treinava um American Bully até pouco tempo atrás. Duas questões me chamaram bastante atenção, já que a gente está falando de padrões funcionais e de possíveis problemas funcionais, né, nessa carga genética. O primeiro deles é a questão respiratória, como você mesmo citou, era exatamente esse exemplo. Até o final da rua, ele morava mais ou menos no meio da rua. Até o final da rua, ele já estava se jogando na grama, no chão, com uma insuficiência respiratória muito grande, né, dava até angústia da respiração dele. E outra coisa que me chamou muito a atenção, a musculatura das coxas dele é tão robusta, mesmo sendo um animal quase sedentário, que ele não consegue sentar como outro cão, de encostar ali, não sei qual que é aquela região do corpo do animal, mas na bunda região do cachorro, da anca, no chão ele não consegue encostar. Isso é o Shelby? O Shelby, porque as coxas dele não permitem esse movimento articular a ponto dele tocar. Né, e ele fica de uma posição que era até engraçada, mas julgo eu que é uma evolução da raça aí que pode até trazer problemas articulares para o cão em um determinado momento, né? O que você já viu nesse sentido aí? A gente gosta até de mencionar, né, que os criadores de Bully sempre buscam um animal com padrão muscular exuberante. Mesma coisa da gente parece uma onça, você olha ele assim, é o corpo de uma onça, a cabeça, o pescoço, muito musculoso, só que não aguenta ir até a esquina. Extremamente robusto. Aí a gente gosta de correlacionar os American Bully com o pessoal de academia, principalmente aqueles bombadão. Eu quero ver um bombado coçar as costas. Não consegue, não. Por conta do tamanho da musculatura. Sim. Tá? Então, hoje, a gente tem padrão genético e reforço. A maioria desses animais não faz a utilização de hormônios. É um padrão genético mesmo. E eles têm essa dificuldade, não conseguem fazer nem o toalete das suas partes íntimas. Isso aí é complicado. Esse cão que o Ricardo mencionou, ele fazia a parte de adestramento e eu faço acompanhamento veterinário dele e sou prova disso. É só ração e... É um cão pet. E ele é muito forte. Nem a atividade física ele tem nada intenso porque ele não consegue. Então não dá nem para dizer que é fruto de uma atividade intensa essa musculatura. O pessoal pensa que American Bully é um cão atleta. Nunca foi. Ele é um cão, se a gente fizer um comparativo com os seres humanos. É os cães comparado aos strongs, os bombadão que faz levantamento de peso, enfim. Não é um cão que suporta a gente caminhar, correr uma maratona, 5, 10, 20 quilômetros. Existem outras raças para isso, tá? Mas é um cão que tem uma força descomunal. Mas, reforço, quem quer adquirir um American Bully, não pensa você que vai pegar esse animal e vai andar de bicicleta com ele. Não vai pegar esse animal e correr pelo menos 5 quilômetros. Não é um cão adaptado para esse tipo de hobby, digamos assim. Muita gente vai se adaptar, né? Porque a maioria do pessoal hoje não gosta de fazer nada. Exatamente, o cara quer sedentário em casa. Pegando esse gancho, então, normalmente nessa raça vocês não vão avaliar
padrões funcionais. Temperamento. Assim. Não, justamente essas questões de capacidade física, ou como a gente observa muito nos cães de trabalho, impulsos para o trabalho. Normalmente isso é descartado na seleção desses cães. O pessoal sempre pede, falou, para que serve um American Bully? Ele é um cão de companhia. Tem muita gente que compra um Spitz alemão. E tem aqueles que gostam de um cão mais robusto que compram um American Bully. Na essência é a mesma coisa. Na essência seria a mesma função, é de você ter um cão para a companhia. Que não deixa de ser uma função, né? Não deixa de ser uma função e uma das funções mais procuradas no mercado pet hoje. Sem dúvida. Disparado. Sem dúvida. A questão o que a gente não pode talvez seja a ideia de divulgar isso, é que o cara vai enganado atrás de um American Bully, achando que está comprando um cão atleta, um cão que tem a capacidade funcional para acompanhar ele numa corrida, como você falou, natação, não sei o quê. E não é o propósito da raça. Isso não Apesar daquela cara dele de pitbull, não é para isso que... Ele não tem um condicionamento físico para isso. Se a intenção é essa, pode tirar isso da cabeça. Porque é um cão justamente que a gente tem um extremo de força, mas ele não tem uma resistência. Rafael, falando um pouco da parte comercial aí do American Bully, que eu acho que é uma das raças que está no topo aí nessa questão de comercialização mesmo, a gente vê bastante procura, o pessoal querendo cada vez mais e mais. Você pode falar em média quanto é que custa um filhote de American Bully hoje com seus 50 dias ali já com a primeira dose da vacina, desvermifugado? Perfeito. Hoje a gente tem cães que são destinados a pet. Gira em torno de R$3.000, tá? Entendi. É claro que a gente encontra no mercado cães mais baratos, mas que não tem aquela segurança com relação ao padrão genético. E cães padeadores utilizados para reprodução podem superar a marca de 20, 30 mil reais, tá? Mas hoje, em média, American Bully, R$3.000 a gente consegue encontrar no mercado bons exemplares, funcionais, com excelente padrão genético. Bacana. A Distrito K9, ela atinge... A ideia é atingir mais variado público possível relacionado aos cães, claro. Então, eu acho que é uma dúvida que chega muito pra gente, como criador, como veterinário, como treinador de cães, algumas curiosidades, dúvidas sobre a parte de reprodução ali natural, a pessoa que tem um casal de cães em casa, o cara que está com 2 fêmeas e um macho, quer iniciar uma produção, enfim. E as dúvidas que chegam para mim como veterinário, assim, minha cadela cruzou, eu posso usar tal medicamento nela? Minha cadela está no cio, eu posso vermifugar ela agora antes de entrar no cio? Eu posso vacinar? Não posso? Conta um pouquinho pra gente assim do que você vê na maioria dos casos e o que eu sei que não existe isso, mas uma receitinha de bolo ali para a cadela que está entrando no cio, o que essa cadela tem que ser privada a partir daquele momento para ter uma reprodução, uma gestação segura? O que é interessante que muita gente procura, né, os veterinários, para buscar uma consultoria nessa parte de reprodução dos cães. Às vezes são tutores que desconhecem, são animais que estão dentro de casa que eles querem meramente ter filhotinhos dos seus cães. Então tem alguns tutores que buscam isso. Tem alguns tutores que buscam veterinários para a gente tentar extrair, às vezes, uma concepção indesejada. E muitos buscam, que eu falo de uma maneira muito errada, eu abomino isso quando a gente pensa principalmente em bem-estar animal, tá? Utilização de alguns determinados tipos de medicamentos que são vendidos de uma forma indiscriminada em agropecuárias. Tem demais. Tá? É claro que não cabe eu aqui a mencionar quais são esses medicamentos, porque até pode aguçar a procura dos mesmos. Sim. Então eu falo... Você fala com finalidade abortiva. Abortiva, tá? Por quê? É difícil a gente conter animais em fase reprodutiva. Uma fêmea entrou em cio, ela vai buscar o macho. O macho, identificando uma fêmea em cio, vai fazer de tudo para cruzar. Eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito. E é um piscar de olhos. Sim. Você saiu, foi no banheiro, voltou, o animal está cruzando, tá? Então, por essas gestações indesejadas, eu até falo, qual que é o melhor tipo, o que eu posso justamente controlar? Primeiro, a separação desses animais. Entrou em fase reprodutiva, os momentos iniciais, eles não são momentos que a gente julga como férteis, tá? Principalmente na hora que a fêmea começa a etapa de sangramento, que envolve o proestro, que antecede a fase de estro. Então a gente tem justamente momentos que a gente pode identificar, que são alterações morfológicas do indivíduo, a expressão de sangramentos, né, pelo canal vaginal, sendo exteriorizados pela vulva. Então a gente já separaria esses animais. Eu falo, vai ser complicado? Vai. Porque esse animal vai ficar uivando, esse animal vai ficar latindo,
E a gente tem que separar o macho. Tirar do ambiente para outro local, não é isso? Se puder tirar para que o animal não possa nem sentir o cheiro de uma fêmea e a fêmea do macho, seria a melhor opção. Rafa, mas isso é difícil. Sim. Eu sei que é. Por isso que a reprodução não deve ser realizada por qualquer indivíduo, de uma forma indiscriminada, porque a gente tem que avaliar padrões genéticos. Outra, uma vez copulado e é indesejável, requer a orientação e utilização de um profissional. Só um parêntese aí, Rafa, aproveitando para fazer propaganda da própria Distrito K9, nesses casos, se o proprietário ou tutor tiver um animal em fase de acasalamento e não puder comportá-lo em casa, a Distrito K9 tem alguns parceiros que tem hotel, faz hospedagem de cães em lugares seguros que vai evitar que o seu cão ou a sua cadela tenha um acasalamento ali indesejado. É a melhor alternativa. Pronto, é isso aí. Exatamente. Só pegando mais uma brecha aí nessa questão, você falou do sangramento da fase de proestro, né? Que é essa fase inicial aí. Você pode dizer pra gente uma média de dias que essa cadela vai ficar nessa fase de proestro até entrar em estro e começar realmente a estar fértil? Ou isso não existe, não tem como prever isso, depende da raça? Fala um pouco desse... Existe um padrão quando inicia-se o sangramento, é na faixa de 7 a 15 dias. O animal pode ficar em sangramento e ainda não ser caracterizado como uma fase que a gente julga de ovulação. O animal, caso seja copulado nessa fase e o animal não ovulou, ele não vai fertilizar, eu não vou ter a produção embrionária, eu não vou ter justamente o desenvolvimento de um conceito. 7 a 15, ou seja, é um espaço bem grande, né? Grande, se você for olhar. Tá? Eu gosto sempre de ressaltar, isso serve para os tutores, isso serve para os veterinários, quando a gente tem muitos veterinários que não é da área da reprodução. E às vezes eles desconhecem alguns desses processos. Então a gente gosta sempre de ressaltar. A gente não faz apenas análise de sangramento. A gente tem que avaliar comportamento animal, a gente tem que avaliar a fase de exteriorização desse sangramento, características desse sangramento e quantidade desse sangramento. E segundo, a gente tem que fazer exames mais aprofundados. Os principais exames utilizados para a identificação do melhor momento de acasalamento, de inseminação, até a utilização mesmo de um processo cirúrgico para inseminação intrauterino, é a gente fazer a citologia vaginal, para a identificação do padrão dessas células do canal vaginal, onde a gente pode identificar o momento ideal para a cobertura. E um segundo, que é feito pela grande quantidade dos criadores e dos veterinários, que é a concentração de progesterona. Quando a progesterona dá um pico, eleva-se as suas concentrações, existem alguns padrões pré-determinados, a gente consegue prever e relacionar essas concentrações de progesterona às etapas de ovulação. E aí seriam os momentos ideais de acasalamento. Existe a cadela entrar em estro, estar ovulando ainda sangrando? Tem isso, tem essa condição. Então não é pré-requisito ter parado o sangramento, como há esse mito, né? É comum ou não? É comum. Eu falo que é bastante recorrente. Tem cadela que sangra o cio todo. Tem. E ela fica em sangramento. Eu atendi recentemente um casalzinho de bulldog francês. Essa cadela está sangrando ficou em sangramento por 21 dias. E foi identificado o momento ideal, que envolveu em torno de 14 a 15 dias pós início do sangramento. Eu vi características morfológicas do indivíduo, eu vi características comportamentais, fiz dosagem de progesterona, fiz citologia vaginal, identifiquei o melhor momento para a inseminação. Isso aí você fazia com que frequência, essa testagem? Para identificação? Todo dia? Como eu tenho essa média de 7 a 15 dias, eu primeiro começo a avaliar um indivíduo com relação às características comportamentais. A fêmea, quando ela começa a sangrar, ela não aceita o macho. Ela tem uma aversão ao macho. Era a minha próxima pergunta. Tá? Ela não aceita logo de imediato. A partir da hora que ela passa a procurar o macho, ela às vezes fica montando sobre o macho, ou se tiver até outra fêmea no recinto, ela passa a montar sobre a outra fêmea. Por quê? Ela está tendo um processo de estimulação. Quando ela passa a procurar e o macho tem um alto interesse por ela, pode ficar atento. Esse é um dos principais indicativos de momento ideal de cobertura. E aí a gente faz a identificação. Será uma avaliação de citologia vaginal e concentração hormonal de progesterona. Identificado momentos ideais, ótimo. É onde a gente procede à cobertura. Você faz os dois testes ou você pode selecionar por um só? Citologia ou progesterona? Seria um padrão meu, que é muito menos invasivo, tá? Eu faço citologia vaginal. E às vezes confirmo com dosagem de progesterona. Por quê? Uma citologia vaginal
É um exame bem simples, porém requer justamente uma capacitação profissional para isso. Onde a gente vai pegar um suave vaginal, que é um cotonete, e eu faço justamente a captura de células do canal vaginal. É bem pouco invasivo, né, para a fêmea. Sim, e eu coloco sobre uma lâmina e analiso pelo microscópio. A dosagem de progesterona, ela pode oscilar em questão de horas. Se o animal ovulou, ela tem uma elevação das concentrações de progesterona. E às vezes os profissionais, ou mesmo os tutores, os criadores de cães, coletam progesterona 2, 3 vezes no dia. E requer a gente ir lá e puncionar o animal, puncionar a veia de um animal. Isso gera uma condição de estresse maior. Então, um dos procedimentos que eu faço é a realização da análise de citologia vaginal, e identificado o momento ideal. Se eu julgar ainda não ser eficiente essa técnica, dependendo do padrão do animal, ele não está gerando comportamentos de aceitação do macho, eu vou lá e posso fazer esses testes confirmatórios, como, por exemplo, dosagem de progesterona. Entendi. Rafael, com relação à IATF, que é a inseminação artificial por tempo fixo, a gente já sabe que isso é uma realidade maçante já na reprodução de bovinos, e acho que não sei se equino se já está no mesmo nível, mas já se fala em IATF em cães ou não é uma coisa viável? Já. A gente já fala em manipulação do ciclo estral na fêmea canina, tá? Mas eu falo, é muito delicado. A gente tocou no assunto que é bastante pertinente quando a gente fala sobre a administração de qualquer tipo de hormônio em uma cadela, tá? Por que é delicado? Só para eu entender. Exatamente. Só para eu entender, a manipulação seria a indução do cio? Indução do cio. Por hormônios. Em média, a gente tem uma cadela entrando em cio a cada 6 meses. Sim. E às vezes, quando a gente tem um plantel, quando a gente tem um canil, a tendência a todas as cadelas, por uma estimulação individual de feromônio entre elas, é de todas as cadelas entrarem em cio simultaneamente. A gente sabe disso também. Às vezes a gente não quer pegar um cio inicial, dependendo da época do ano, a gente quer preparar alguns animais para determinados períodos. Então muita gente procura veterinários na tentativa de manipular o ciclo estral, induzir a ciclicidade dos animais. É muito delicado. Por quê? Quando a gente fala sobre manipulação hormonal em cadela, muitas patologias reprodutivas que envolvem o aparecimento de neoplasia, câncer, é induzida por hormônios. E muitas neoplasias reprodutivas em fêmeas, tanto caninas até quanto felinas, a gente tem justamente que essas neoplasias elas são hormônio dependentes. Basta a gente oscilar e manipular hormonalmente o animal, que patologias como neoplasias mamárias, neoplasias ovarianas, neoplasias uterinas, para que elas possam aparecer. E aí eu falo, aí vocês podem esperar redução dos níveis de bem-estar animal, porque todas as terapias que envolvem, né, a recisão, a retirada de um tumor, elas são extremamente deletérias para o animal. Temos. Como fazer? A base fundamental é a gente, primeiro, dosar vários tipos de hormônio em uma fêmea canina. Saber a regulação desses hormônios. E a gente passa a utilizar alguns hormônios onde a gente pode proteger esses animais para que não estimule o aparecimento desses cânceres. Talvez o custo-benefício não seja tão viável nesse sentido, né? Hoje não. E outra, até é ruim que a gente faça divulgação dessas manipulações hormonais. As pessoas que fizerem uso disso vai ver que vai aparecer problemas deletérios. Eu falo para vocês que foram poucos os animais que eu utilizei manipulação hormonal. Porque em boa parte dos animais no qual eu avaliei, não tinha recomendação de ser feito justamente a manipulação hormonal pelo grande risco de aparecimento de neoplasias. É onde a gente tem que avaliar. Quando a gente fala sobre câncer, a gente está falando às vezes de câncer que são herdável, que é de origem genética, que está na linhagem. Se a gente tem esse histórico, de forma alguma a gente manipular hormonalmente esses animais. Vai potencializar nesse caso. Potencializa o aparecimento de câncer. Doutor Rafael, puxando agora a sardinha um pouco para o lado dos adestradores, você como um professor universitário, hoje a gente vê cada vez mais adestradores profissionais se formando, procurando o curso de medicina veterinária. O que você acha que a ciência, o curso de medicina veterinária pode acrescentar para o profissionalismo dos adestradores? Olha só que interessante. Hoje em dia eu tenho muitos alunos que são adestradores. Eu falo, é muito interessante porque a gente vê indivíduos que hoje trabalham, eu não falo nem só com adestramento animal, mas trabalham com psicologia canina.
Isso é interessante porque uma necessidade que os adestradores têm é de conhecer, trabalhar com o comportamento dos animais. Uma grande vertente que a gente tem, de onde é que originou essa parte de psicologia canina, de onde é que originou essa parte de identificar comportamentos, de poder treinar os cães. Veio de uma origem onde se trabalhou inicialmente com processos que envolveu a parte de condicionamento de equinos. Monty Roberts, que foi um dos grandes idealizadores do processo de doma racional. Hoje a gente tem em ascensão, quando a gente trabalha a parte de pets, o cat friendly, que a gente tem justamente a utilização de manipulação de um felino sem fazer uma intervenção um pouco mais enérgica, um pouco mais bruta. E a gente vê que a identificação da gente trabalhar com comportamento canino ela é essencial. Só que adestradores, como vocês mesmos, vocês divulgam, vocês demonstram esse processo onde não envolvem qualquer tipo de maus tratos, e sim um condicionamento que envolve reforço positivo e negativo. O que hoje, qual que é a necessidade que, ao meu ver, vocês têm, os alunos hoje de medicina veterinária que já são adestradores, que buscam o curso de medicina veterinária, têm, não é nem dificuldade, mas vocês têm a necessidade de conhecer não somente essa parte de comportamento animal, mas de fisiologia. Eu aposto que vocês sabem reconhecer fielmente todo e qualquer tipo de comportamento. Vocês conseguem prever comportamentos animais devido justamente às características que eles possam apresentar. Posturais. Vocês conseguem prever, mas identificar se o animal está sentindo dor. Mas não seria uma limitação de vocês identificar que o animal está sentindo dor, mas não saber fazer a intervenção? Por isso que hoje em dia, as pessoas que trabalham com comportamento, com condicionamento canino, buscam áreas da medicina veterinária para suprir essa necessidade, para suprir essa deficiência, que é uma deficiência que é inerente apenas a quem pratica, quem da área profissional de medicina veterinária. Então, vocês abrangem um conjunto inteiro, não somente psicologia canina. Sim, na minha época de faculdade não tinha matérias voltadas para conhecimento de comportamento canino, que é uma realidade dentro do consultório, dentro de uma clínica. Já vi alguns colegas levarem mordida simplesmente não saber ler o comportamento do cão. E a gente vê que até hoje não é uma preocupação, pelo menos a gente desconhece. Já demos palestra em várias faculdades de veterinária, abordando essa questão do comportamento. Né? E isso que eu ia falar. Eu e o Ricardo já tivemos a oportunidade de dar palestras, algumas aulas em universidade, e você vê que a galera está sedenta daquilo, e a gente continua vendo que as instituições não estão se preocupando com uma matéria dessa. Poderia ser, sei lá, um semestre, mas não tem. Que é basicamente óbvia, né? Uma matéria que, cara, a pessoa vai para uma clínica para atender um cão, sendo que ela desconhece absolutamente o que aquele cão vai demonstrar de comportamento, como você falou, não sabe prever, não sabe analisar, às vezes sabe até a parte fisiológica, mas não sabe analisar o que aquele comportamento está dizendo para ela. Isso. De que forma aquele cão está ali e quais os reflexos que aquele comportamento pode trazer diretamente para o trabalho dela e para a segurança dela, né? E como o Eduardo falou, a gente já participou de alguns cursos, tive até recentemente na UNB, num congresso que estava tendo lá, e fui dar uma palestra sobre comportamento animal e sobre o treinamento dos cães de polícia. E, cara, tava todo mundo sem piscar. Era impressionante, assim, a participação da galera. Eu perguntei quem aqui conhece isso, conhece aquilo. Nada. As pessoas não tinham, os profissionais que estavam ali se formando, acesso a qualquer tipo de informação sobre a parte de comportamento animal, sobre a parte de reforço, punição, como que você vai poder interferir em determinados comportamentos ou prever de acordo com a leitura daquele cão. E é realmente algo falho, né? Sim. Será que você está vendo alguma mudança nesse sentido? Tá. Existem algumas instituições que eles estão colocando algumas matérias, algumas disciplinas. Uma delas que eu até tive a oportunidade de ministrar. Já ressalto, tá? Eu não sou especialista na área de comportamento canino. Mas eu digo que um pré-requisito para a gente trabalhar com comportamento canino, que eu questiono a todos os meus alunos, é de ser tutor de um cão, de ser tutor de um gato, ou de qualquer tipo de animal que a pessoa deseja trabalhar. Hoje existem algumas disciplinas que algumas universidades estão ofertando, como, por exemplo, comportamento e bem-estar animal. Eu tive a oportunidade de ministrar essa disciplina. Muita gente não sabe prever, não sabe condicionar, não sabe qualquer tipo de manipulação animal para induzir aquele comportamento. Até uma atividade que eu realizo com os meus alunos. Vamos tentar colocar para o animal exercer algum tipo de habilidade, algum tipo de função, condicionamento.
Tem gente que o simples fato de induzir o animal a sentar é uma dificuldade tremenda. E muita gente se utiliza, eu gosto até de desmistificar. Existe reforço positivo, reforço negativo. E o reforço negativo ele é completamente diferente de maus tratos. Muita gente pensa que um reforço negativo é bater, judiar de animal. E nunca foi. E eu demonstro isso para os nossos alunos. Então, o que é a mudança de visão? É algumas instituições trabalharem a parte de condicionamento animal, tendo disciplinas básicas, para a gente reconhecer qual que é a essência do comportamento dos cães. Muitas vezes um cão vai atacar um veterinário em um consultório clínico porque ele está na tentativa de defender o seu tutor. Como proceder? É muito interessante, vocês podem até explicar melhor, mas é uma das coisas que a gente aborda. A raça que eu julgo como uma das mais vorazes, mais assim bravas que tem na hora da gente trabalhar dentro do consultório, muita gente pode pensar, dá muito mais trabalho trabalhar, sei lá, com um pitbull, com um fila brasileiro, que está até não sendo mais comum na nossa realidade. Mas uma das raças mais difíceis e mais bravas é um pincher. É o terror dos consultórios. E muita gente, devido ao seu padrão, pequenininho, já chega abordando o cão, atacando o cão literalmente. Para ele, aquilo ali é uma afronta e ele está no colo do seu tutor. Ele está no instinto de defesa. E as pessoas não sabem reconhecer, ver a parte instintiva. E basta a gente fazer alguns procedimentos básicos, tá? Até eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, porque às vezes eu estou até ensinando meus alunos errado. Eu, para conduzir um atendimento, para fazer algumas análises simples, como aferição de frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, eu peço para que o tutor me entregue o cão virado, com o rosto voltado para o tutor. Ele possa me entregar o cão ainda observando o seu tutor. E no meu colo, de frente para o seu tutor, eu consigo fazer essas análises básicas. E o meu cão, ou melhor, o cão do tutor, não reage quando a gente faz essa manipulação. E muitas vezes, cães de grande porte, para eu tentar reduzir esse instinto de defesa, eu peço ao tutor para que se retire do ambiente do consultório, onde fica apenas eu, como veterinário, e o cão para o atendimento. Aí muita gente, nossa, ele vai te atacar. Na grande maioria das vezes, sabendo reconhecer o animal que a gente pode conduzir dessa maneira, esse cão não ataca, esse cão fica muito tranquilo e quieto durante todo o atendimento. E aí? É saber reconhecer comportamento canino? É saber fazer alguns tipos de intervenções que pode minimizar os efeitos, na verdade, os efeitos instintivos que o animal tem? É justamente a gente saber proceder com o animal dessa maneira. Exatamente. É uma abordagem, uma leitura que é justamente o que a gente julga ser falha hoje na formação dos médicos veterinários, que a gente costuma fazer como treinador, que eu sempre falo, a gente chega na casa de um cliente novo, esse aqui é o cão. Quando a gente bate o olho no cão, a gente já faz uma análise com base na postura e na forma que ele já vem me receber sobre como é o temperamento daquele cão. E dali você já parte, porque a gente já está acostumado a fazer isso várias vezes e você consegue traçar uma leitura das características que aquele cão tem, conforme o comportamento que ele te apresenta, e dali você, né, e é algo que seria essencial para vocês também. O cão chegou no consultório, essa primeira abordagem, essa primeira leitura seria algo essencial, né? Como é que estamos de tempo? Estamos quase acabando. Deixa eu só voltar numa questão que é muito interessante aqui da questão da reprodução natural, que é uma dúvida que nós temos como criadores e como reprodutores de cães. Normalmente, durante uma fase de estro da cadela, fase de ovulação, quantas vezes você julga ideais para que o cão faça a monta natural e qual o espaçamento? Isso aí, às vezes os veterinários, né, na tentativa de se obter o máximo proveito do cão, faz várias coberturas. Não recomendo. Por quê? Vamos imaginar que um cão, ele pode passar por um período de ovulação que pode durar 7 dias, 9 dias. Aquele folículo que ovulou no início da fase fértil da fêmea, se a gente inseminar naquele momento, a gente tem a formação de um embrião. Esse embrião ele vai se desenvolver. E se eu continuar realizando as coberturas, eu pego na fase final, por exemplo, eu inseminei hoje e 7 dias depois. Eu posso ter um indivíduo com diferentes idades gestacionais. Seria a tal da homogeneidade da ninhada ou heterogeneidade, né? Perfeito. Um dos principais procedimentos que eu realizo, digamos que é um protocolo.
tá? Que na verdade não tem protocolo, mas o que eu recomendo? Identificado um cio fértil, identificado o momento ideal de cobertura, eu realizo uma inseminação, eu falho um dia e realizo a cobertura novamente. Por quê? Por que eu falho um dia? Tem gente que realiza inseminações subsequentes, todo santo dia, durante 3, 4 dias. Rafa, você recomenda? Não recomendo. Por quê? Eu tenho justamente esse processo em que o sêmen, pós-depositado no ambiente intravaginal ou mesmo intrauterino, ele tem uma viabilidade que pode suportar até 72 horas. Para que eu vou fazer uma cobertura no dia subsequente? Claro, eu avaliei a condição do espermatozoide, eu avaliei a condição seminal. É um sêmen de baixa qualidade. Aí sim eu posso fazer algumas intervenções e provavelmente realizar uma cobertura no dia seguinte. Mas eu preconizo uma inseminação, falho o dia, outra inseminação. Caso eu identifique que esse animal, de acordo com dosagem de progesterona ou avaliação de citologia vaginal, não apresentou uma potencialidade com relação à ovulação devido às concentrações de progesterona, eu posso recomendar e realizar uma terceira inseminação artificial, tá? Mas não é uma rotina. Normalmente são 2 inseminações com intervalo de um dia. Por que isso? Eu não falei sobre a diferença da idade gestacional, você comentou sobre a homogeneidade da ninhada. Porventura, esse animal que ele foi fecundado primeiro é o animal que vai se desenvolver mais. 3, 4, 5 dias de diferença de idade gestacional é muito tempo. E eu tenho um animal maior. Esse animal... Uma gestação de 2 meses, basicamente, 5 dias, né? Faz uma grande diferença. E às vezes esse animal que está maior, ele pode induzir ao parto mais cedo. Para ele seria uma idade ideal. Mas para os outros indivíduos que foram fertilizados depois, são indivíduos que 3, 4 dias de diferença, a gente já pode julgar que eles ainda são prematuros. Ou o contrário. Às vezes eu posso ter esse indivíduo que vai passar por um sofrimento por ser maior, mas somente o restante da ninhada vai determinar o momento do nascimento. Então esse indivíduo maior vai entrar em sofrimento fetal. E os outros indivíduos que podem determinar o momento ideal. Que quem determina o momento do parto é o concepto, é o feto. E assim a gente tem justamente uma alteração. Na tentativa de se obter o máximo proveito, pegar todas as ovulações, o pessoal insemina 3, 4, 5 vezes. Não é uma recomendação que eu falo. Pode ser monta natural também. Pode ser monta natural. Quem deixa o macho frequente com a fêmea e não controla. Eu sempre gosto de falar que a monta natural, na verdade, a nomenclatura correta de ser utilizada é monta controlada. Por quê? Por mais que ela seja natural, eu tenho que justamente regrar as montas. Eu tenho que organizar os momentos, os padrões. Porque senão o animal pode realizar a cobertura 3, 4 vezes em um dia. Olha o estresse que isso não vai provocar para os animais. Sim. Doutor Rafael, deixa eu só pegar mais. Não, aqui se deixar a gente vai conversar até 8 assunto pra caramba. Vamos nessa pegada de mito ou verdade. A gente ouve falar bastante também na questão da monta controlada, como você falou aí. Eu não sei qual é o termo técnico para o momento em que os cães ficam grudados ali, como é que... Coito, a gente pode relacionar com esse nome. Coito? Ou cobertura. O pessoal fala atrelar, né? Os cachorros ficam atrelados. De ficar atrelado, grudado. Isso, que ficam grudados lá. Fala-se muito entre a relação do tempo que os cães ficam ali juntos, depois do coito, trelados, e a qualidade daquela inseminação, daquela cobertura. Isso tem relação mesmo? Por exemplo, um cão que ficou 30 minutos lá preso na cadela depois de ejacular. Ou um cão que ficou 5 minutos e soltou, e é verdade que aquele líquido pode escorrer com mais facilidade, que você perdeu um potencial de fecundação ali ou não? No ejaculado a gente tem milhões de espermatozoides, tá? Um tempo mínimo de 5, 10 minutos, porque às vezes, dependendo da espécie, a gente tem um tempo de duração do coito, do ato sexual dos animais. Um tempo de 5 minutos que eles ficam literalmente trelados, é um tempo onde eu tenho um bulbo que fica edemaciado, que tem a capacidade justamente de ficar conectado à fêmea e permitir que não haja o refluxo seminal. A gente melhora o potencial, melhora justamente a eficiência. Mas reforço, não quer dizer que aquele que ficou 5 minutos teve uma baixa eficiência quando comparado de 30. Não. Tanto que quando a gente faz inseminação artificial, eu deixo a fêmea emborcada em uma posição para que a força gravitacional escorra o sêmen. Com o quadril para cima, né? Isso, com o quadril para cima, que escorra o sêmen.
O que é identificado? Se a gente faz a monta controlada, eu observo se houve o refluxo. A fêmea está com sexo aberta, momento ideal de inseminação, ela vai interiorizar esse sêmen. E o mínimo possível de sêmen que foi interiorizado, que passou pela cervix e caiu no útero, já é suficiente para que ocorra o processo de fecundação. Reforço que a qualidade seminal tem muito mais interferência com relação ao tempo de coito. Não quer dizer que o animal, ele copulou, introduziu o pênis e automaticamente saiu, que realizou justamente a inseminação. Não. Por quê? O macho, ele tem um tempo de ejaculação. E ele ejacula em jatos. A gente gosta até de falar que são frações. Fração pré-espermática, fração espermática e pós-espermática. Isso requer um tempo, que envolve, às vezes, 5 minutos. Mas não um tempo até de 30. Mas devido à excitação que o macho tem, às vezes ele pode ficar atrelado por mais tempo. Por conta do bulbo mesmo. Por conta do bulbo que fica demasiado no momento da cópula. Beleza. Doutor Rafael, aqui a gente teria assunto para ficar mais 2, 3 horas aqui. Tem muitas dúvidas, eu estava acompanhando o celular aqui, muita gente mandando mensagem também, as quais eu avisei que estaria conversando com você hoje, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto e é cronometrado. Tá, beleza, a gente, 1 hora certinho mesmo. E ali, ó, o diretor já está falando, ó. Diretor isso então, aí. Assim, o que a gente gostaria mesmo é de lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Foi um papo fantástico. Acredito que nós vamos fazer mais conversas como essa, né, Ricardo? E só de agradecer mesmo. E a gente vai deixar os seus contatos aqui, tá bom? Para o pessoal entrar em contato, quem tiver interesse, enfim. Muito obrigado. Quem agradece sou eu mesmo, tá? Pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui sobre reprodução de cães. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Galera, é isso. O Distrito K9 fecha mais esse podcast com o doutor Rafael. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, conhecer um pouco mais sobre a história dele, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui, pode entrar em contato diretamente, tá beleza? Agradecer para quem acompanha a gente até o final e até o próximo podcast. Valeu! Valeu, galera! Aí, pô. Isso aí. Tá ficando bom, velho.